Olá, meu povo, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui abrindo mais um Pod do Povo. Presta muita atenção. Mais de 470 mil visualizações. O pod mais polêmico do estado de São Paulo. Antes que esse vídeo caia, entra lá, clica lá, se inscreve. O podcast do Povo, ele chegou para trazer a informação para você, para nós entrar dentro da sua casa. Aquela informação que você não tem acesso. Aqui quem fala é o Pastor Luiz. E aqui do meu lado... Isso aí, meu pastor, aqui quem fala é o Dr. Sebastião. Estamos aqui no ar aqui para poder trazer novidades para você. Você que está nos acompanhando aqui, não esqueça de se inscrever no nosso canal e trazer as suas perguntas, porque nós estamos aqui para poder estar dando voz para você. E outra coisa, não vai ser aquelas notícias que você sempre costuma ouvir. São notícias atualizadas e com bases para poder estar levando até você que tem a oportunidade de estar nos acompanhando agora. Então deixa aqui o seu like, se inscreva no nosso canal e também não esqueça de estar deixando aqui a sua pergunta. E um detalhe importante, aqui a gente não fica em cima do muro não, tá? Aqui a gente tem um lado, sabe qual é o lado? É o seu lado. A gente veio aqui para fazer o quê? O que tem que ser feito, falar o que tem que ser falado. Por quê? Porque aqui a gente não aceita patrocínio desse ou daquele pra gente não ficar devendo o favor. Não é isso, doutor Sebastião? Isso mesmo, porque se você vê na mídia hoje, pouca gente fala a verdade. E o Pod do Povo veio para poder dar oportunidade para você que deseja conhecer os seus direitos. Quais são esses direitos? Você vai saber no próximo bloco. E aqui, presta atenção, o Pod do Povo ele veio para discutir assuntos polêmicos, assuntos pontual, aqueles assuntos que você não tem coragem de colocar a sua cara ou colocar seu vídeo, mas aqui a gente veio para defender a população, levar a verdade, doa a quem doer. O Pod do Povo ele chegou para ficar, é o pod mais polêmico, para você ter uma noção, mais de 470 mil visualizações, presta atenção, antes que esse vídeo caia, entra lá e clica, nos segue, se inscreve no nosso canal, é necessário, não é, doutor? Isso mesmo, compartilha, porque quanto mais gente nós pudermos alcançar, mas as pessoas não vão ficar esperando em cada 4 anos para serem lembrados. Lembrando que no ano que vem temos uma decisão especificamente que você precisa tomar. Mas antes de você tomar essa decisão, você precisa saber o porquê e para quê. E principalmente, se você acha que você vai ficar vendo só esses dois bonitos aqui, tá enganado. Nós vamos trazer aqui autoridades, nós vamos trazer políticos, nós vamos trazer algaria, dona de casa, cozinheira. Nós vamos ter aqui entrevistas muito fortes. Não se esquece, nós temos um quadro que é necessário. É importante você que tem uma história importante, escreve essa história para nós. Nós vamos estar aqui falando o seu nome, contando a sua história. O podcast do Povo, você não vai ver nós vamos trazer pessoas aqui para sentar e responder as suas perguntas. Correto, doutor? Correto. Nós queremos te conhecer, queremos entrar dentro da tua casa para poder fazer com que a população conheça a sua história, porque nós sabemos que aqui nós temos muita gente que tem história de superação, porém, por falta de oportunidade, não conseguem poder estar realizando esse desejo. Mas aqui no Pod do Povo você tem essa oportunidade de estar nos contando e nós também contar para o mundo. E presta bastante atenção. Uma dica, tá? Tu tem a oportunidade de sair daí da frente, sabe por quê? Se tu pensa que esse pod é tranquilo, prepara o seu coração e principalmente prepara um copo de água com açúcar, tá bom? Porque é polêmica. Então, já que é polêmica, pastor, fala pra mim, vamos falar sobre a política? O quê? Tem político já assim na mesa. Mas vamos deixar pro próximo bloco? Isso aí. Olá, gente, olha só, quem somos nós? Meu nome é Luiz, sou pastor Luiz, nasci no Paraná. Com 12 anos de idade, o meu sonho era ganhar uma caixa de engraxar sapato, e foi assim que começou a minha profissão, de engraxante de sapato. Mas não parei por aí. Aos 18 anos, fui parar em São Paulo, onde trabalhei em churrascaria, restaurante, vendendo coisas na rua, vendendo mandioca, vendendo feijão, vendendo frutas na rua, na cidade de Carapicuíba. E assim a nossa vida começou, eu e minha esposa. Tivemos uma filha abençoada, hoje ela tem 7 anos, onde ela perdeu 2 crianças, mas mesmo assim nós não desistimos. E hoje fazemos parte de um ministério a qual nós se identificamos com fazer trabalho social. E nós se identificamos em trazer uma verdade porque muitas vezes a gente quer falar e a gente não encontra um canal. Por que a gente não encontra um canal? Porque sempre deve favor. E o Pod do Povo, ele não vai fazer parceria com ninguém para nós ter essa liberdade. Eu quero contar minha história para você, porque se eu for contar minha história, eu vou ficar aqui 2 dias. Eu quero contar minha história para você, sabe por quê? Porque eu quero ouvir a sua história também. Eu quero te representar aqui. Eu quero que você me dê a oportunidade de contar a sua história. Olha só o sonho, né? O sonho para poder ter
uma maleta de engraxar sapato. Em Angola a gente chama de maleta porque a gente vê muitos jovens passaram por isso. Eu sou angolano, como vocês conseguem notar pelo meu sotaque. Sou formado em medicina e hoje o que eu mais gosto de fazer é discutir sobre assuntos da política, porque eu vim do lugar onde a gente não tem voz. E isso também tem acontecido aqui também. E eu já quero ser grato, pastor, pela oportunidade que me concederam de eu poder estar aqui para estar apresentando este programa de Pod do Povo para vocês que estão nos acompanhando. Antes de tudo, como a gente sabe que a nossa vida é um livro aberto, então eu quero aqui me apresentar. Eu sou angolano, nascido na província do Zaire, lá na cidade do Soio. Muita gente chama de Mussorongo ou Bakongo, né? Então eu vim aqui em 2015, então já se faz 10 anos desde que eu estou aqui, pastor. 10 anos que eu estou aqui no Brasil e aqui aprendi muita coisa. Foram momentos difíceis quando eu cheguei, né? Tinha aquela transição de poder, teve impeachment aqui também. Então, isso tudo foi aprendizado. E hoje nós estamos aqui com essa pequena bagagem para poder estar chegando na tua casa e te dar mais informações sobre o que nós somos. Olha só, pessoal, presta bastante atenção, ouvinte. O Pod do Povo, ele é um pod polêmico, mas ele é um pod democrático, porque aqui nós vamos ter abertura para que você possa dialogar, interagir conosco. Isso é muito importante. Se você não tiver coragem ou tiver vergonha de se identificar, não tem problema, tá bom? Mas nós precisamos e necessitamos da interação com você, porque o pod, ele depende de quem? De você. Correto, doutor? Isso aí, pastor. E aqui nós vamos abordar temas polêmicos, mas sempre trazendo a verdade. E essa verdade é que você precisa saber. Gente, como eu havia mencionado anteriormente, eu sou angolano. O que acontece hoje em Angola é a mesma coisa que está acontecendo hoje. Quando eu cheguei aqui em 2015, nós víamos que a situação não era tão grave. Muita gente falava que passava fome, pastor. E quando eu ia nas casas dele, tinha arroz, tinha feijão e tinha o quê? Tinha ovo. Mas quando nós nos referimos de quem está passando fome de verdade em Angola, não tem nada disso. Só que hoje, em 2025, nós temos situações de familiares que nós tivemos oportunidade de conhecer que eles se alimentam de rato, pastor. E olha só, um detalhe importante. Um ponto que vai deixar esse podcast bem polêmico, bem interessante. Olha só, de um lado, um pastor que se preocupa com o povo em ouvir casais e famílias. Do outro lado, um doutor que se preocupa imensamente com causas sociais. Essa interação virou o quê? Uma bomba. Isso mesmo. E o Pod do Povo veio aqui para poder estar colocando esse tsunami para que todo mundo possa ter acesso a essas informações. Lembrando que sempre, na verdade, doa quem doer. E é uma coisa importante, a gente não veio aqui para falar bonito não, tá? Se você procura um apresentador tranquilo, calminho, que vai ficar aqui, pode clicar aí e seguir para outro, porque aqui o apresentador, ele é direto. A gente veio aqui para quê? Para causar. Mas causar o quê? Primeiramente, causar incômodo naqueles que estão fazendo e descumprindo alguma coisa aí, tá bom, pessoal? É isso aí. Porque nós temos muita gente trabalhando aqui e temos outras pessoas também que não trabalham. E isso nós vamos trazer nome por nome e cidade por cidade. E a outra coisa que é bem vantajoso para você saber, é de extrema importância você se inscrever. Porque se você se inscrever no nosso canal e compartilhar, você vai ajudar o YouTube para poder estar entendendo que este conteúdo está sendo útil para você. Mas você não se inscreveu ainda? Ei, o que você tá fazendo? Não perde tempo. O Podcast do Povo, ele é um bate-papo onde você vai ter a liberdade total. Mas se inscreve aí, não perde tempo não. Nós precisamos de você. Isso aí. E outra coisa, se você tiver qualquer pergunta, você está livre de poder deixar nos comentários. E lá nós vamos estar lendo todos os comentários e vamos trazer um tema e citar o nome e a cidade que você está. E teremos convidados especiais aqui, tá bom? Muito especiais. Então, quando a gente fala especial, você vai pensar que é alguma autoridade, algum político? Não. Essa autoridade especial é você. Sabe por quê? Porque não importa se você é garícia, se a senhora é dona de casa, é cozinheira, ou é um deputado federal, estadual, vereador. Para nós, não. O que para nós importa é que você esteja aqui para interagir com o Pod do Povo. Já diz. Qual é o nome do podcast? Pod do Povo. Por que Pod do Povo? Porque ele é seu. Ele depende de você. Isso mesmo, eu sei que muita gente não vai concordar com a nossa ideia, isso doa quem doer. E nós estamos esperando, por isso que você não pode perder essa oportunidade. Compartilha, porque as pessoas precisam saber. Lembrando que
muitos de nós somos lembrados em cada 4 anos, não é verdade? Está chegando mais um ano. Então, nós queremos que você saiba o porquê e para que você vai estar indo para as urnas nos próprios anos. Pois é, gente, mas deixa eu dar uma notícia que você pode não gostar, mas é importante, de extrema importância, tá? É muito importante você prestar atenção nessa notícia, tá? Porque é uma bomba. Se você tem problema no coração, sai daí da frente porque você não vai poder acompanhar não, porque você vai ter problema, tá bom? Tem problema no coração? Sai fora, tá bom? Mas se não tem, vem com a gente. Pastor, vamos falar sobre políticas públicas? Vamos, olha só, eu gosto. Sabe por quê? Porque a política pública, ela deve servir ao povo. E se ela serve ao povo, ela não pode servir como moeda de troca. Mas hoje o que acontece é isso. Se um político, ele faz algo para o cidadão fica devendo favor para o político. E não é. A política pública, ela veio para servir o cidadão. E não é isso que acontece muitas vezes hoje. E eu acredito que os nossos ouvintes e os nossos amigos que estão nos acompanhando hoje, eles não tinham ciência disso. Inclusive, eu não sabia que a política era para poder servir o povo. Mas olha só, doutor, enquanto isso, tem cidades que as escolas estão caindo, a saúde está sucateada, as estradas, então, não dá para passar nem de carroça, nem a cavalo. Tu imagina um carro. E cadê a política pública? Cadê o trabalho dos vereadores e dos prefeitos? Falando sobre a saúde, é lamentável porque esses dias eu estive em um hospital aqui próximo da nossa região, na qual, quando eu fui ver o prontuário, estava todos os médicos ativos. E fiquei lá observando, passou-se 2, 3 horas, nada de chamarem as pessoas. E quando eu fui olhar, pastor, foi lamentável, só tinha apenas 2 médicos, atendendo mais de 300 pessoas. E cadê a fiscalização? Nenhuma. Quem que faz a fiscalização? Quem que deveria fiscalizar, denunciar? Quem seria? Vamos falar sobre isso agora? É o vereador, será? Olha só, o vereador ele é eleito para quê? Vamos lá? O vereador ele é eleito para fiscalizar o executivo, prefeito, é óbvio, e os secretários, mas hoje não é isso que acontece. Hoje tem cidades que quem manda é o secretário, mas deixa eu falar uma coisa para você, é óbvio. Tem cidades que não estão trabalhando e nós vamos estar aqui mapeando e falando, vamos falar o nome do prefeito, vamos falar o nome de vereadores e nome de secretário, mas também nós vamos elogiar, olha só. Uma cidade, aqui em Itapevi, um exemplo. Qual é o nome do prefeito que saiu agora, que fez seu sucessor, prefeito de Itapevi, que era? Como que é o nome dele? O Igor Soares? Isso, o Igor Soares. Olha só, onde você vai em Itapevi, todo mundo comenta que o homem modificou a cidade, fez a cidade, que a cidade era um buraco, que a cidade tinha vergonha, o povo tinha vergonha de ir lá, e hoje a cidade é um cartão postal. Então, e um detalhe importante, nós não temos patrocínio e não queremos e não vamos aceitar patrocínio da prefeitura de lugar nenhum e nem um vereador, mas nós vamos trazer a verdade. Olha só, outro prefeito também de Sorocaba. Como que é o nome do prefeito de Sorocaba? Rodrigo? Pois é, esse Rodrigo tem gente que fala que ele é louco, mas sabe por que estão falando que ele é louco? Porque o homem trabalha em prol da população. Projeto e projeto. O homem está arrebentando na cidade. Olha só, tem um prefeito que se elegeu agora em Vargem Grande Paulista. Como que é o nome do prefeito de lá? O Peter Santos. Esse é Peter Santos, não conheço ele, mas presta atenção, olha a coragem desse prefeito, olha bem. Isso foi surreal. Postou na internet a faixa gigante lá dizendo o quê? Que acabou, extinguiu, eliminou a Zona Azul. Presta atenção, olha a coragem desse homem. Presta muita atenção no que eu vou falar agora pra você. Ah, nós somos contra a Zona Azul? Eu não sou contra a Zona Azul. O que eu sou contra, sabe o que é? Mapear a cidade, fazer o centro e ir fazendo bairro. Tá lá na zona rural já. Tem cidade que já tá lá na zona rural e tem o quê? O colono. A pessoa que mora no interior encostou o carro na casa é multado. Por quê? Porque a Zona Azul já foi lá. Isso aí não tá correto, não. Isso aí é um trabalho de quem? Dos vereadores junto com o executivo fiscalizar. Ah, mas nós somos contra? Não, nós não somos contra. Nós estamos contra, sabe o quê, doutor? Contra o abuso do poder. Tô mentindo? Pode ir lá olhar. Tem cidade que tu sai 3, 4, 5 quilômetros do centro, tá Zona Azul lá. E isso é revoltante, porque você encontra isso próximo a UBS, pronto-socorro. A pessoa chega naquele frio, a pessoa chega
naquele anseio que precisa passar para o médico, aí chega lá, não tem lugar para poder estacionar, não tem estacionamento e todo lugar mais próximo do hospital é zona azul. Aí o cidadão deixa o carro e desce do carro para ir para o hospital, quando ele volta, tem a multa lá. E o homem não tem um emprego digno, não tem uma condição básica para poder ser atendido no hospital. Por quê? Porque não tem médico, sempre não tem médico. E aí o homem volta para casa e ainda encontra aquela bendita multa. Então, eu quero aqui parabenizar o Peter Santos pela decisão E um que detalhe fez. importante, quem faz isso, quem faz fiscalização é os próprios vereadores. Temos um caso aí, doutor, num lugar aí, numa cidade que nós mesmos presenciamos isso, que um senhor sofreu um acidente, 2 fraturas, e não teve atendimento adequado, mandaram ele para casa descansar. Então, assim, tem coisas que realmente a gente precisa fiscalizar. Mas esse trabalho é do vereador. E se o vereador não faz, o Pod do Povo faz. Isso Nós mesmo. necessitamos da interação com você. Nós não estamos aqui para denegrir a imagem de ninguém, tomar o lado de ninguém. Eu sou... Não, presta atenção. Nós temos um lado sim. Sabe qual é o nosso lado? É o seu. Nós estamos do seu lado e queremos você do nosso lado. É isso aí. Pode do povo, pode polêmico, pode da verdade. Sabe a verdade? Sem filtro, sem papa na língua. É isso aí. Um pastor e um doutor. Isso mesmo. E a fratura na qual o pastor acabou de dizer foi algo muito grave, gravíssima mesmo. Mas nós vamos estar discutindo isso mais vezes aqui, porque temos muitos cidadãos nesta mesma situação, porque a gente acaba vendo e muitos deles acabam ficando 75%. Por quê? Porque não tiveram atendimento adequado. Mas isso aqui no Pod do Povo, nós vamos estar mostrando E um detalhe cada importante. detalhe. Olha só o que o Pod fez. Nós procuramos o prefeito e falamos para ele o que tinha acontecido. Em 2 minutos ele estava lá conversando, resolvendo que isso não pode acontecer. Agora também tem prefeito, presta atenção, e nós vamos falar nome, cidade, nome do prefeito. Tem prefeito que ignora, tem prefeito que foge, tem prefeito que não tem agenda para conversar. Por quê? Porque tem medo de olhar olho no olho, mas vai lembrar de pedir voto. E não se preocupa, povo, nós vamos estar falando o nome, a cidade, tudo. Nós chegamos aqui para te representar. Pode polêmico. Deixa eu falar uma coisa bem clara, presta atenção que você vai ouvir. Antes que alguém fale que o nosso canal é patrocinado por esse partido, por aquela prefeitura, nós não temos patrocínio de ninguém. E vou lançar um desafio. No momento que você vê um patrocínio de uma prefeitura ou de um vereador no nosso canal, sai fora. Porque daí nós se vendemos e isso não vai acontecer. Sabe por quê? A verdade sem filtro, ela não pode ter preço, ela não pode ser comprada. A voz do povo, ela não pode se calar. E nós somos a tua voz, já diz, Pod do Povo. Isso mesmo, você aqui tem voz e nós queremos te conhecer. Então não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Compartilha com seus parentes, amigos. Por quê? Porque isso é muito importante para que nós possamos alcançar toda a nossa população. Aliás, eu quero te convidar também a você participar. Participa com a gente. Como que eu posso participar? Deixando a sua mensagem com a gente. E nós vamos estar lendo aqui a sua mensagem e falar de onde você é. As políticas públicas servem para poder servir a você que está nos acompanhando. Porque sem isso, então nada nós estamos fazendo. Por isso que você tem que fazer uma analogia de cada candidato que passou na sua casa. Você que passaram mais de 10. Alguns talvez levaram uma cesta básica. Isso não é uma ajuda. O que eles tinham que fazer na política pública é criar projetos de lei que possam favorecer, trazendo emprego para você e trazer também melhoria de vida para a sua família. Digamos que hoje você não tem essa oportunidade, mas você tem que se precaver para a sua futura descendência. E nós viemos aqui para te representar. Presta muita atenção no que você vai ouvir agora. Você precisa se inscrever. Quase 500 mil de pessoas visualizaram. Isso mesmo? Mais de 470 mil pessoas entraram lá para ver os nossos vídeos. E só falta você. Mas eu não quero pedir só para você entrar. Eu quero que você entra lá, se inscreve, compartilha, liga pro pai, pra mãe, pro vizinho. Nós precisamos te representar. Nós precisamos da tua força. Isso mesmo, porque muita gente fala, eu tô fora, eu não gosto de saber de política. A política influencia em tudo.
principalmente hoje na segurança dos nossos filhos e na educação. Você que estudou em 93 para lá, você sabe muito bem que quando você chegava no 5º ano, você já sabia ler e escrever. Hoje nós temos os nossos filhos, nossos amigos, nossos irmãos que terminaram o ensino médio e não sabem o que ele fez lá. Não sabe escrever nem o nome direito. O mais importante é poder participar das aulas e passar de classe. E isso tem que acabar. E a política entra nessa situação também, né, pastor? Mas olha só, doutor Sebastião, um detalhe importante. Você aí vai falar assim: mas eu não gosto de política. Presta atenção antes que você saia daqui. Você não gosta de política? Mas vou te dar uma notícia. A política tá no combustível, tá no aluguel, tá na luz, tá na água, tá no seu dia a dia, tá no seu filho, na sua filha, na escola, na rua, na padaria, tá em tudo. Então, por mais que você não goste de política, a política, ela tá na sua vida e você depende. Sabe por quê? Aquele político, ele recebe um salário. Sabe quem paga? Você gostando ou não gostando, sai do seu bolso. Então, vamos cobrar? Vamos fazer com que eles exerçam a sua função, ou você não dá valor para o seu dinheiro? É isso, nós viemos aqui para esclarecer, para mostrar os seus direitos, seus deveres, e mostrar os direitos e os deveres dos políticos para cobrar eles. Porque tu pode ter certeza absoluta, tem muito político que vai ter vergonha de ir na sua casa. Por quê? Porque quando ele chegar, ele vai ter medo, ele vai falar: eu vou chegar lá, eles vão estar informados, eles vão ver que eu não fiz nada porque eles foram informados. Então presta atenção, nós somos a sua voz. Isso aí. Pastor Luiz, o senhor como pastor presidente do ministério, o senhor não acha que vai te prejudicar falando sobre política? Doutor Sebastião, já pensei nisso, mas é necessário. Olha só, tem muitas coisas muitas informações que as pessoas não sabem. Eu mesmo, pessoalmente, eu tive sentado com alguns vereadores em regiões aqui, vamos falar de Cajamar, Santana, Barueri, Jandira, Itapevi. Eu tive sentado com os vereadores, alguns, é claro, e eu me decepcionei. Teve vereador que teve a coragem de dizer que não pode fiscalizar, que as coisas é assim, sabe? A necessidade da população. Sabe, nós entramos num trabalho, num projeto que a gente foi atrás e realmente foi uma decepção total. Os vereadores não estão fazendo nada. Sentamos com o presidente da Câmara dos Vereadores. O que ele fez? Cruzou os braços. Então é necessário. Porque eu, como pastor, como liderança, se eu cruzar os braços, como que eu posso cobrar? Eu vou ensinar os meus filhos que quando encontrar alguma diversidade, eles têm que parar? Não. O Pod do Povo chegou para fazer a diferença. Nós não podemos se calar. Nós temos que ter voz. E o Pod do Povo é a voz do povo. Nós vamos falar nome, nós vamos denunciar. Sabe por quê? O Pod do Povo ele chegou para causar polêmica, mas deixa eu te falar uma coisa. Você, vereador, que está trabalhando, que está fazendo, não se preocupa não, tá bom? Mas você que não está, se preocupa sim, porque nós vamos falar aqui, nós vamos falar o nome, a cidade e vamos falar a atuação referente à população, tá bom? Por que isso? É necessário, nós temos que trazer a informação para as pessoas. E o Pod do Povo chegou para fazer a diferença. Então eu, como pastor, mais do que nunca, eu não posso me calar contra a injustiça. Doutor Sebastião, presta atenção, aqui eu tenho uma pergunta para ti. Não, uma pergunta não. Tu tem alguma novidade sobre o Pod do Povo, da sua área? Tenho. A gente vai poder estar trazendo aqui especialistas para poder estar discutindo sobre saúde de mulher. Vamos estar trazendo aqui advogados para a gente poder estar sabendo sobre os direitos e o dever de cada cidadão. E também vamos trazer aqui mais pessoas aqui, como Gari, vamos trazer uma mãe de casa para poder estar contando a sua história. E aqui também nós vamos estar deixando aqui na descrição aqui do nosso vídeo cursos profissionalizantes para você poder estar se capacitando para você ser também alguém qualificado e ter a valorização no mercado de trabalho. Isso aí, o Pod do Povo chegou para fazer a diferença. Pod polêmico, você não faz ideia o barulho que está acontecendo aí fora. Mas deixa eu te falar um negócio, é o Pod do Povo, é o povo de seu. Isso mesmo. E lembrando, os cursos são totalmente gratuitos, que é do seu direito, tá bom? É isso aí, gente. O Pod do Povo chegou pra ficar. O Pod polêmico. Sabe como se chama o Pod? A verdade sem filtro.